Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Por que que a gente tem direito à cidadania italiana? Na verdade, não é que a gente tem direito à cidadania italiana. Nós nascemos italianos porque, segundo a Constituição italiana, é italiano quem é filho de italiano. O que aconteceu durante esses anos é que o italiano nato na Itália, nascido na Itália, ele imigrou ao Brasil, à América do Norte, outros países da América do Sul, e por falta de conhecimento, nascia o filho e ele não ia até o consulado para avisar o consulado que nasceu esse filho. Ele não registrava lá, Não, oficialmente. não necessariamente registrar, Hum. porque o filho registrado no Brasil, ele não precisaria ter registrado na Itália, porque o filho já nasceu italiano. Ele precisaria comunicar e dizer: olha, eu moro aqui e nasceu o meu filho aqui. Precisa transcrever o nascimento dele para ele ter a certidão de nascimento lá na Itália. E claro, eles não falavam a língua, não tinham acesso a esse tipo de informação. E muita gente morava no meio do nada lá, às vezes na roça, não tinha como ir lá registrar, né? Isso a gente Não, está não falando de tinha. 1900, 1800 1880, É, 1890, que foi a época ali da grande imigração italiana, né? Entre 1880 e 1910, mais ou menos. Imagina, chegavam num navio, não sabiam falar nenhum nome praticamente, né? sim. E não se entendia o nome deles. Então, eles não tinham essa informação. Mas era o que deveria ter sido feito, porque se eles tivessem dito ao consulado: olha, nasceu meu filho, e aí quando nascesse o filho desse filho, ele também seguisse a mesma regra, Hum. quando chegasse até nós teríamos sido registrados não, mas comunicados no consulado, e a gente não precisaria fazer esse processo de reconhecimento, porque nós já teríamos sido reconhecidos desde o nascimento. Então, só para esclarecer, nós somos italianos desde o nascimento. O que a gente precisa é passar por um processo de reconhecimento, e esse processo de reconhecimento deve ser feito no consulado italiano de onde a pessoa reside, tá? E é aqui que a gente começa a destrinchar como é que se faz os processos de cidadania italiana. Porque só deveria existir um método de fazer um processo de cidadania italiana, que é ir no consulado italiano da sua cidade e dizer: eu sou italiano, tá aqui a certidão do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu trisavô, todos eles são italianos e aqui, através dessa documentação, eu te comprovo que eu sou também italiano. E o consulado ir lá, ok, dentro de 2 anos, que é o que diz a lei, o consulado deveria fazer esse processo e te entregar o teu passaporte, a tua certidão de nascimento italiana. Acontece que no Brasil nós somos milhares, milhões, né, agora De italianos. descendentes de italianos e italianos, né, que precisam ter esse direito reconhecido. E os consulados não dão conta da demanda. A procura está cada vez maior também, né? A procura está cada vez maior. Só no ano passado, no ano passado, o consulado de São Paulo tinha uma fila de 800 mil pessoas. Em São Paulo. É só em São Paulo. Então, assim, uma fila de 14 anos para você conseguir a cidadania italiana. E isso fere o direito do descendente, porque existe um decreto de presidência dos ministros que diz que todo consulado tem que terminar um processo dentro de 730 dias. Se você procurar nos grupos, por curiosidade, procurar nos grupos de cidadania italiana dos Estados Unidos, de Los Angeles, de outros países do exterior, você vai ver que o descendente de italiano, ele vai no consulado, o consulado faz o processo e acabou. Inclusive aqui em Dublin, os últimos processos que eu tenho feito de brasileiros que nasceram italianos e precisam ser reconhecidos, que têm stamp for ou que têm um visto de residente aqui, a gente vai no consulado italiano de Dublin, o processo sai em 4, 5 meses. Ah, é? Então, esse problema realmente mais grave está sendo lá no Brasil? Porque no Brasil somos muitos descendentes de italianos, né, que precisam ser reconhecidos e que são residentes no Brasil. Mas uma vez que você é residente, por exemplo, aqui na Irlanda, o que se classifica como residente? Se você tem a permissão de residência para no mínimo 2 anos. Então, um stamp for, por reagrupamento familiar, um visto de trabalho que seja maior que 2 anos, qualquer tipo de visto, permissão de residência que tenha título de permissão de residência. Isso te habilita a usar os serviços do consulado italiano porque você já é italiano.
Você Entendi. precisa desse processo administrativo dentro do consulado, entendeu? Então, o que tem fila, a Argentina tem muita fila, o Brasil tem muita fila, mas é porque a grande massa dos italianos da época emigraram para esses lugares. Entendi. Então, um Al Pacino da vida, né? Um americano lá, descendente mesmo, italiano e descendente de italiano, ele pode ir direto no consulado lá em Chicago, lá em Nova York, ele consegue E eles vão, reconhecer. e eles não contratam assessoria para isso. Eles Entendi. vão, entram no site do consulado, juntam a documentação, vão, conseguem o agendamento e entrega a documentação, o consulado termina o processo dentro dos 730 dias. É claro que pode ser que tenham alguns consulados que demorem mais que os outros, por exemplo, Miami, New York, sabe? Porque tem, Nova York principalmente, tem a maior concentração de italianos ali, então pode ser que tenha uma demanda dos descendentes, tudo, até dos brasileiros mesmo, mas sempre com, quem tá vendo a gente aí, sempre com o princípio da residência. Sim. Residência é o princípio para você conseguir fazer a cidadania italiana. Não é que você mora no Brasil e veio estudar aqui, tem um visto de estudante, aí você vai no consulado italiano aqui, eles não vão te atender, porque você, não é porque você não é italiano, mas porque você não tem a residência. Entendi. Você tem que ir no consulado que atende a tua residência fiscal. Entendi, sim. Então, Entendeu? só com visto permanente aqui ou, né, de trabalho. Essa seria a forma originária de fazer um processo de cidadania. Se não existisse filas no Brasil, ninguém precisaria nem de assessoria para fazer esse tipo de processo, porque é só entrar no site do consulado, reunir a documentação e entregar. Tanto é que antigamente, 15, 20 anos atrás, as pessoas entregavam documentação sem retificar para o consulado e o consulado aceitava, porque eles viam, o Giuseppe virou José, mas eu consigo entender que o Giuseppe virou José, eu consigo entender aqui que a idade está errada, mas tudo bem, eu consigo ver que é a mesma pessoa, tal, não sei o quê. Passava. O que começou a acontecer? Os brasileiros, cheios dos jeitinhos, né? Começaram a perceber que passava muita coisa e começaram a montar árvores genealógicas que não existiam. Fakes? Começou a falsificação da documentação. Às vezes existe a certidão italiana, o italiano existiu, né? E aí, no Brasil, existe muito homônimo, né? Por conta do Giuseppe, Giovanni, Pietro. Sim. Os italianos da época eram todos com os mesmos nomes, parece. Sim. E aí, chegava no Brasil, virava José, Pedro, João. E mais ou menos ali com a mesma idade, aí escrevia que era tudo natural da Itália. Não tinha essa conexão na certidão brasileira, que ele era natural do comune de Rovigo, Então, o que o pessoal começou a fazer? Os cartórios, as pessoas que trabalhavam em cartório, né? Pessoas mal intencionadas, começaram a fazer link de uma certidão de alguém com uma pessoa do Brasil que nunca foi descendente daquela pessoa. Aí conecta, através de uma retificação, de uma correção, e aí começou a entregar esses documentos, né? E até falsificar também a certidão italiana, inventar um italiano. E aí começa toda essa polêmica, toda essa máfia em cima da cidadania italiana, que o pessoal vai para a Itália e fala assim, olha, padre, aqui ó, a gente ganha muito dinheiro no Brasil com isso aqui, se você fizer aí uma certidão, finge que existiu um italiano aí, Giovanni Donelli, nasceu no dia tal, 1865, na paróquia tal. O padre faz um papel de pão, coloca o carimbo ali, entrega para o Brasil, o cara do Brasil faz o link com as certidões do Brasil, inventa a certidão brasileira, coloca... E aí monta uma documentação falsa. Como é que se descobre isso? O Ministério do Interno, anos depois, começa a fazer uma varredura, pega a autenticação da certidão do Brasil, vai no cartório, nunca existiu aquele livro. Vai na Itália, olha, vai procurar o livro de registro daquela certidão, não existe. E aí, o que acontece com essas pessoas que são pegas com a certidão, com algo que estava errado lá no processo da cidadania? Cidadania cancelada. Mesmo que tenha passado 10, 15 anos. Cidadania cancelada. Inclusive, no ano passado, eu recebi um pedido de ajuda de um rapaz que já tinha cidadania há 10 anos. E ele trabalha aqui para o governo irlandês. E ele precisava renovar o passaporte. E quando ele foi renovar, o passaporte dele estava suspenso.
Ele falou, Entendi. mas por que suspenso? E aí ele mandou um e-mail, parece que responderam um e-mail dizendo que ele estava sofrendo um processo criminal na Itália por falsidade de documentos. Acontece que ele pegou ele fez no consulado, tá? Ele não Sim. foi para a Itália, nada. Acontece que ele fez o processo usando a documentação de um primo, e esse primo, com um acordo de alguém da Itália, inventou a certidão italiana. Então, nunca Entendi. existiu esse italiano. E aí, a cidadania dele foi cancelada e ele ficou com medo de avisar o primo que pedia a certidão original, porque eu falei para ele, pede a certidão que eu peço uma nova no Comune para você. Aí ele falou assim, agora eu não sei se a certidão existia ou não. Se eu pedir para ele e acontecer alguma coisa, a cidadania dele for cancelada também. Eu falei, mas com certeza vai. Porque É. é a mesma fonte, entendeu? Tá tudo interligado lá no consulado. Isso acontece, então, né? Eles têm que levar muito a sério essa coisa, porque se ficar notório que muita gente está fazendo algo assim, vai pegar mal até para a Itália na União Europeia, né? Mas é isso que aconteceu. E é por isso que a gente vai ter que falar desse projeto de lei, né? Que tem um embasamento total nisso. Que essa é a questão, mas voltando ali, né, Sim, na distribuição dos processos, o pessoal começou a entregar a documentação falsificada, começou a dar os jeitinhos ali e tal. A demanda começou a ficar muito grande também, né? E aí o brasileiro, né, com toda a sua criatividade, foi lá olhar, foi ler de novo a Constituição, foi ler de novo qual a forma correta de, né, de fazer ali a cidadania italiana, o que ele precisa para ter a cidadania italiana mais rápido. E aí ele descobriu, né, que se você vai para a Itália e você tem uma residência na Itália, você consegue usar os serviços do Comune italiano. Assim como se você é residente aqui, com visto de residente, você consegue usar os serviços do consulado, uma vez na Itália você não usa o consulado, você vai usar o próprio Comune, que que é seria uma o. Seria prefeitura. uma mistura de prefeitura com cartório, é uma Sim, coisa só, um município, né? O que cuida do município sim, italiano. E daí, só que assim, isso, isso é, isso é real. Você está na Itália, você mora na Itália, você reside na Itália, você pode usar os serviços do Comune para fazer o seu processo de cidadania italiana. Acontece que as pessoas percebem que você entra na Itália por conta do acordo bilateral Brasil-Itália, você entra na Itália, recebe um visto de turista de 3 meses. sim. E aí, com esse visto, você consegue dar entrada na sua residência, que é outra coisa destacada da cidadania italiana. Não tem nada a ver com cidadania italiana essa questão da residência. Você chegou na Itália, todo mundo tem que fazer residência. E o conceito de residência na Itália é diferente desse conceito que eu te falei do visto de residente. Então, dentro de um comune italiano, se você quer morar na Itália, a primeira coisa que você vai fazer é pegar um contrato de aluguel, ir no comune e falar, olha, agora eu resido aqui. E aí eles vão te registrar na anágrafe do comune e vão falar, o Felipe mora aqui, ele é residente aqui. Mas isso mesmo sem ter ascendência italiana, não. Isso só porque a pessoa já tem, já é descendente de italiano, né? Não, se você, dentro do setor anágrafe, Hum, do comune, se você vai morar na Itália, todo mundo tem que ter uma residência. sim, sim. Todo mundo tem que ser registrado como residente. Hum, Acontece que, quando você vai pedir a sua residência, você fala que o motivo pelo qual você está pedindo a residência é para fazer um processo de cidadania italiana, de reconhecimento posteriormente. entendi. Ou você vai dizer, não, eu vim morar na Itália, estou residindo nesse comune porque eu tenho um trabalho que me deu ali as condições de estar aqui. Mas, de qualquer forma, por conta desse acordo, você consegue dar entrada na sua residência, mesmo com visto de turista, Entendi, entendi. entendeu? Sim, Ou se você, por exemplo, se a Carol tem a cidadania, uma cidadania europeia, que não seja italiana, ou italiana mesmo, tanto faz, e você é o cônjuge, você tem todos os direitos da Carol dentro da União Europeia, porque você é o cônjuge, então você também pode dar entrada na sua residência e morar ali. E é diferente, repito, é diferente esse conceito de residência. A residência não te dá a permissão de residir. O que te dá a permissão de residir na Itália, se você não é
europeu é um permesso de soggiorno, é um visto, que aí você tem que pedir para a questura, é uma outra coisa. Entendi. Mas falando dessa questão da residência, o brasileiro descobriu que se ele for para a Itália, ele consegue, se ele tiver residência, ele consegue dar entrada no processo de cidadania lá. E o tempo era, na época, né, infinitamente menor do que esperar num consulado. Que estava 14 anos no consulado. Para 2 meses, 3 meses na Itália, entendeu? Sim. Então ele falava, vou fazer essa forcinha aqui, ficar uns 3 meses ali de férias e tá tudo certo. Mas isso é uma coisa natural, é instintivo da gente, porque tá escrito lá, tá na regra. Eu tô cumprindo a regra, eu não tô fazendo nada de errado. Não certo? é ilegal, né? Não é ilegal. Eu fui lá, dei entrada na minha residência com visto de turista, mostrei minha documentação pro Comune e falei, olha, eu tô vindo fazer minha residência porque eu sou italiano, preciso reconhecer minha cidadania. E aí a pessoa vai vir um vigile na sua casa, um policial, né? E aí ele vai constatar dentro de 45 dias que você realmente mora ali. E aí, quando ele termina essa confirmação dessa residência, ele avisa ao oficial do Stato Civile, que é o que vai fazer o teu processo de cidadania, e aí então esse oficial consegue começar o teu processo. E as etapas são pouquíssimas. Ele vai analisar tua documentação e aí ele vai ver, é residente? É residente aqui. Ele mora aqui, tem contrato de aluguel aqui, tem contrato de aluguel aqui. Documentação tá correta? Tá. Tem o italiano, tem o filho do italiano, até chegar nele. Beleza, documentação ok. Agora eu vou ver se ninguém dessa linha genealógica renunciou à cidadania. Então ele manda um e-mail pro consulado no Brasil, os consulados onde residiram essa família, né? E pergunta, olha, alguém dessas pessoas aqui renunciou à cidadania italiana? Aí o consulado vai responder, sei lá, 10, 15, 30 dias, vai responder, não renunciou. Aí ele vai falar, então, processo concluído, toma aqui tua cidadania. Entendi. Isso é muito rápido de se fazer. Isso pode ser feito em 30 dias. Sim, em tese, né? Isso poderia ser, vamos mudar. Sim. Isso poderia ser feito em 30 dias se tudo funcionasse do jeito que deve se funcionar. Acontece que o Comune, como eu falei, tem muito serviço, tem muita coisa. Então, eles têm, por lei, até 180 dias para finalizar qualquer tipo de prática administrativa relacionada ou não à cidadania italiana. Então, eles tomam o tempo que eles querem, entendeu? E na época, como isso não era tão... não tinha tanta demanda, eles não precisavam ficar esperando 6 meses para terminar um processo. E aí a gente chamava de comune ruim e comune bom, né? Comune bom terminava em 2, 3 meses. Comune ruim terminava em 4, 5, 6. E aí os comunes ruins a gente não podia passar nem perto. E aí, só que isso começou a se espalhar a notícia, né? Em massa. E aí as pessoas, vou falar dos brasileiros, tá? Mas tem argentinos também, uruguaios, tudo. E aí os brasileiros começaram a ir para a Itália em massa e fazer esse tipo de processo. Só que, se as pessoas ficassem na Itália ou tivessem a intenção de pelo menos aprender a língua, ou, sabe, assim, de fazer o processo estando lá, pelo menos, não teria nada de errado. Eles se incomodariam? Se incomodariam. Mas esse é um problema deles também, porque a gente tá dentro do nosso direito. Mas é porque eu fico pensando assim, porque se você chega numa cidadezinha de 10 mil habitantes, em massa, né? E aí começa a ter lá um fluxo grande de... Pô, se tem 10 mil habitantes, 100 pessoas já é muita gente, né? Aí chega ali fazendo processo e sobrecarregando os funcionários dali com coisas que... realmente que não vão acrescentar a Itália no longo prazo, não é isso? Eu acho que esse que seria o problema, né? Então, e aí o que acontece? Começa-se a criar essas assessorias, né? De pessoas que facilitam esse tipo de procedimento, que eu me incluo nisso, né? Porque eu também sou uma assessoria que faz esse tipo de processo para ajudar as pessoas. Só que a gente... ajuda de um lado e quebra do outro, porque o que começou a acontecer? As assessorias, ao invés de orientar os clientes a seguirem as regras, né? A seguir o que deveria ter sido feito, o que está escrito, as assessorias começaram a dar essas orientações de forma errada para as pessoas e começaram a vender, por ambição mesmo, começaram a vender esse tipo de processo
eh, dizendo para as pessoas que elas não precisariam ficar na Itália. Então as pessoas iam para a Itália, davam entrada na residência e sumiam. E voltava para o Brasil para trabalhar, ia viajar para outro lugar e saía do país. E aí o assessor que morava num comunezinho de, não vou nem falar 10 mil é muito, tá? De 2, 3 mil habitantes, com um monte de casa velha para alugar e os proprietários sem ninguém para alugar essas casas, porque quem é que vai querer morar nesses lugares? Então os proprietários felizes da vida porque alugam esses imóveis mais barato, mais caro, inclusive. E aí, o que o assessor fazia, né? Muitos continuam fazendo. Tem uma casa aí de 2, 3 quartos. Coloca 4, 5 pessoas de uma vez, vai no comune e dá entrada na residência. Dá uma propina pro Vigile. Fala, Vigile, ó, aqui confirma a residência dessas pessoas aqui. Uma semana, te dou 200 euros cada um, que ele ganhou 4 mil, né? Então, ele dá 200 euros pro Vigile. O Vigile ficou feliz da vida. E aí vai lá e confirma a residência, tá tudo certo. E a pessoa não tá lá. E aí, como o imóvel tá vazio fisicamente, ele coloca mais 5, mais 6. E aí começa a lotar o comune. Dentro de 6 meses, o oficial de comune tem 25 processos. Dentro de um ano, tem 100 pessoas residindo naquele comune e ninguém sabe quem são essas pessoas. Passa o carabinieri, né? Vai fazer a polícia. A polícia, né? Vai fazer a verificação daqueles residentes. E depois de 5, 6 anos, é comprovado que tem 1.000 pessoas a mais registradas no comune que não vivem no comune. Fantasmas, né? São pessoas residentes fantasmas. E aí as pessoas conseguem a cidadania, voltam para a Itália, faz a identidade, passaporte e vai embora. A Itália faz o quê? Se sente usada? Sim. Né? Fala, o que está acontecendo? Estão usando estão se favorecendo da Constituição por conveniência, não porque querem resgatar as raízes, né? Isso aí é uma outra coisa que eu também, uma opinião minha, tá? Eu não acho, né, que a gente tem a obrigação de estar na Itália se não tem emprego lá, Sim. Entendeu? Então, depois da cidadania italiana, cada um faz o que quiser. Vai embora, sai do país, faz o que quiser. Mas enquanto você está em processo de cidadania, por que você não segue as coisas corretas? E aí, tudo bem, isso foi acontecendo por anos e anos e anos e anos, e chegamos aqui agora, ano passado, ano retrasado, acho que desde 2018 que eu ouço falar disso. Todo ano é um projeto de lei novo, todo ano é um deputado querendo acabar com esse processo de cidadania italiana, porque eles igualam a gente aos imigrantes, porque a gente está agindo que nem... a gente não está agindo como italianos que nasceram no exterior. A gente está se favorecendo, né? A maioria ali se favorece desse direito e basicamente não quer nem saber da Itália. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.